Nesse episódio você vai descobrir se vale a pena mesmo ter um e-commerce ou se é melhor você continuar apenas com sua loja física, vendendo no Instagram ou no máximo ali nos marketplaces como Mercado Livre, Shopee e Amazon. Para me ajudar nessa tarefa, eu estou aqui com o Rodrigo Xté Eu sou o Rodrigo Xisté, especialista em CRM e e-mail marketing. e eu sou o Kevin, especialista em otimização de e-commerces. Bom, para começar, vamos diferenciar uma coisa que costuma o pessoal que não é do digital ter bastante dúvida. Qual a diferença entre um e-commerce e um marketplace, né? Como que você descreveria isso? Tá, vamos lá que esse tema de hoje a gente vai debater bastante coisa e vamos pensar junto com as pessoas para ver se vale a pena ou não, porque Uhum, cada situação é uma situação e você vai ter que ter bem os seus números na mão. Uma diferença entre o marketplace e o e-commerce é você vender na loja do seu amigo e você ter sua própria loja. Então vamos dizer assim, você tem um produto e você tem um amigo que já tem uma loja que vende produtos semelhantes ou que vende diversos produtos, e você quer pegar o seu produto e pôr na loja dele e vender. Então isso é basicamente o marketplace. Então eu pego o meu produto, coloco nessa loja de um parceiro e ele vende esse produto. Eu pago um valor para ele, um comissionamento para ele, e aí todos saímos felizes e eles vendem. A diferença é que esse seu amigo já tem uma loja muito maior. Ele já tem uma loja de departamento, que tem várias gôndolas, que tem vários clientes. Então a ideia do marketplace versus o seu e-commerce é isso. Agora, o seu e-commerce é quando você tem a sua loja própria. Você abre lá o seu espaço, aspas, físico, e você põe os seus produtos, você tem os seus clientes, você vai ter os dados todos para você, você vai ter a forma como você vai fazer, né? As suas páginas são as suas gôndolas, como você vai dispor a sua vitrine, você vai dizer como é que vai ser. Então, basicamente, essa é a diferenciação. Ou você coloca numa loja de outra pessoa para vender o seu produto, ou você cria a sua própria loja para vender o produto. perfeito. Dá até para falar, né, que o marketplace é como se fosse um shopping, né? Você alugar uma loja, um espaço ali no shopping para ter uma loja. E o e-commerce é você ter a loja física ali fora do shopping que pertence a você e você faz o que você quiser ali sem nenhuma regra por cima, digamos assim. E agora entrando um pouco sobre falar sobre as vantagens de cada um, né? Porque cada um tem suas vantagens e desvantagens. Para começar, você que tem uma loja física hoje, tá vendo? Ah, será que vale a pena ir para o digital? Primeiro você tem que ver se o seu produto vende no digital, né? Porque vamos supor que você vende comida. Cara, é difícil vender comida no marketplace, vender comida no e-commerce, né? Geralmente você vai vender ali no iFood, no máximo, alguma coisa assim. Sim. E se você vende, por exemplo, metro de areia, metro de pedra, cara, como é que você vai entregar isso, né? Então, tem que ser a sua logística própria e aí às vezes acaba melhor você, claro, sempre vale a pena você estar no digital, mas o ponto é, você vai vender pelo digital ou o digital vai apenas atuar como algo que vai potencializar suas vendas no físico? Então, se você tem produtos nessa linha, né, de produtos que são super perecíveis, duram poucas horas ali, né, não aguentam um transporte que demora dias, ou então não as transportadoras comuns não transportam seu produto, é melhor você usar o digital apenas para potencializar suas vendas. Pegando esse gancho que você falou, depende de qual é o seu cliente. Então, se você é um B2B, um B2C, um D2C, todas essas siglas, né, que é o tipo de negócio e para quem que vai vender, você tem que saber como faz essa relação. Só que isso não se limita ao seu ambiente físico, tá? Entenda que a Magazine Luiza mudou para ser 100% digital. Mas como assim? Eu vou na loja da Magazine Luiza e compro. Não, todas as vendas da Magazine Luiza são digitais. Então, até o vendedor que te atende, ele abre o site, ele tem um site dele mesmo que ele acessa e ele faz o pedido digitalmente. Isso eu também vi acontecer na Avon, todos os pedidos eram 99% feitos via digital. E eu era da área de digital. E esse 1% via URA, tá? Então tinha gente que ligava pelo telefone e passava todo o pedido via URA, uma loucura. Mas 99% era digital. Então, quando você fala em ter um e-commerce para o seu negócio, às vezes pode passar por isso, você digitalizar todo o processo. Então, se você é uma empresa que só faz as coisas em termos físicos, você começar a digitalizar o seu processo, às vezes vai fazer sentido, tanto para agilizar sua logística, agilizar a comunicação entre os canais. Então, você falou, eu vendo metro de areia. Tá bom, você vende para um certo segmento de clientes que você pode vender um caminhão inteiro ou você pode vender para a pessoa direta na ponta ali que está fazendo uma obra. Mas quem tira esse pedido? Às vezes tem um vendedor no intermédio e esse vendedor pode digitalizar o seu pedido. Então, Uhum. às vezes o e-commerce não é tão óbvio quanto a gente parece, mas ele pode ser uma questão de um e-commerce que não é vitrine para público final, mas ele é uma vitrine para a sua operação. Sim.
É um e-commerce às vezes voltado para um B2B, alguma coisa assim, mas ele é um comércio digital. Ele tem que ter todas as informações de produto, tem que ter catálogo, tem que ter venda É por como se fosse várias um unidades. catálogo digital mesmo, né? Isso, e só que ele possibilita a parte do "e" da questão, né. Ele é o comércio eletrônico, então ele Uhum. possibilita o começo ao final da entrega daquele produto, o pagamento daquilo. Às vezes, se é um B2B, você vai faturar para a empresa, mas você já faz todo o cadastro da empresa e com os dados ele já automatiza a parte de faturamento, já emite o boleto para pagamento para a empresa, já emite a nota fiscal quando o produto estiver disponível. Então, você já, digitaliza o seu processo que é físico. Então, às vezes, tem essa nuance também que e-commerce as pessoas só pensam em uma loja menor de roupa, uma loja de produtos de cosméticos e coisas assim, mas tem esse outro lado do e-commerce que afeta muitos negócios, que é digitalizar os processos físicos. Então, você cria um e-commerce para digitalizar isso. E isso às vezes vale muito a pena, porque você começa a compartilhar dados. Eu acho que então entrando num dos benefícios de ter um e-commerce é que você digitaliza todos os seus dados. Então, se você tem uma operação, às vezes, que é no Brasil inteiro e você tem pontos do estado que você faz esses pedidos, se está tudo digitalizado, você que é o gestor consegue ter uma visão disso. Imagina se você tem que gerir, e eu já tive esse caso que eu tive que digitar meu primeiro freela foi ficar digitando nota fiscal. Então eu tive que digitar 200 notas fiscais que eram pedidos para terceiros. Então vendedores fizeram pedidos para o cliente final e eu tinha que digitar todas essas notas fiscais. Se você já faz isso direto pelo e-commerce, você já automatiza isso. Então você tira o trabalho do vendedor ter que fazer a nota fiscal na mão, Uhum. depois alguém ter que digitalizar isso. Então, se ele já faz o pedido direto no seu e-commerce, você cria um e-commerce para controlar esses pedidos. Você vai saber quem é o vendedor que está vendendo mais, como é que está indo as vendas, qual é por região, você vai ter todos os dados dos clientes. Você começa a ter uma análise de dados através disso. Então, às vezes é um caso que, ah, não, meu negócio não tem nada a ver com isso, eu não vendo para o consumidor final, eu não vou ter o e-commerce. Pera, entenda se você tem Uhum. digitalizado os seus dados, que às vezes faz sentido ter um e-commerce. Um e-commerce que eu vi que estava tendo que arrumar meu problema da máquina de lavar e descobri que um dos grandes e-commerces que tem no Brasil é de venda de equipamento de ar-condicionado. E quem faz a venda é o instalador. Então, quando que você ia pensar que uma empresa de ar-condicionado ia montar um e-commerce para o instalador vender para o cliente final? Você ia pensar que a empresa de ar-condicionado ia vender para o cliente final e aí seria um trabalho muito grande de fazer essa venda, né? Porque ele não tem contato no cliente final. Mas o instalador, ele possivelmente vai ter que instalar um terceiro, um quarto, um quinto ar-condicionado. Então, por isso, esse boca a boca, ele entra como um revendedor E ele é o especialista, né? Porque ele tá e indicando. a pessoa vai confiar. E aí ele entra como um revendedor, porque às vezes não é só o ar-condicionado, é todos os equipamentos que você precisa da manutenção, da instalação e outras coisas. E ele faz o pedido direto no fornecedor em nome do cliente. Então ele vira esse intermédio. E ele tem um e-commerce para fazer isso. Imagina se você fosse fazer todo instalador te mandar um talão de pedido, mandar esse pedido para você, como é que você ia agilizar esse Uhum. processo? Então o instalador já está na casa da pessoa, ó, eu preciso para instalar tais e tais equipamentos, já fiz aqui o pedido, você quer fazer pelo meu parceiro digital? Vai sair tanto, você já põe aqui os seus dados de pagamento, já faz o pagamento, já está tudo aprovado, tira aquele intermédio dele ter que comprar os equipamentos para revender para a pessoa, vira aquela coisa, facilita a vida das pessoas. Sim. E eu tava é bem interessante isso, né, porque eu estava tendo experiências agora com negócios físicos, né, para experimentar. E é bem interessante porque é absurdo, assim, a gente que vem do digital, a gente tá acostumado a saber tudo, sabe. Às vezes a gente fica doido porque, putz, como é que a gente vai mensurar uma campanha do SMS ali, se a pessoa veio por cupom, veio no link, sendo que no físico é muito mais o problema é muito maior que esse, porque é muito comum as pessoas trabalharem às cegas e só no final do mês elas veem se deu lucro, se não deu lucro, é justamente por isso, ou elas não têm um sistema ou têm um sistema antigo, que não entrega relatórios claros para a pessoa conseguir tomar decisões. Às vezes elas não conseguem coletar as informações dos clientes para saber, poxa, esses são os produtos que costumam ser comprados juntos, esses são os produtos que mais estão vendendo, esse cliente aqui já comprou sei lá quantas vezes de mim, eu posso trabalhar uma condição especial com ele e tudo mais. Então pensa como é difícil você tomar ações, né, tipo: "Ah, o que que a gente vai fazer para vender mais?", quando você não tem esses dados. Então, para você que é de negócio físico, vale a pena você estar no digital para ter esses dados, porque isso com certeza é crucial para você vender mais. E complementando isso, meio que os e-commerces mataram os sistemas internos de supermercado, por assim dizer. E eu diria que às vezes até eles substituem o CRM, porque o CRM a pessoa tem que ficar imputando os dados. É mais fácil já pegar o fluxo de pedido natural que a pessoa já faz
e colocar no e-commerce. O e-commerce vai te dar esses dados. Então, toda essa sopinha de letrinha ERP, CRM, e-commerce, eles começam a fazer sentido que você começa a deixar legado os sistemas offline de mercado, de caixa, sistemas offline de pagamento. Então, o que é um sistema offline de pagamento? Só acontece na sua loja aquele sistema desconectado. Então, para você ter um relatório disso, você teria que imprimir isso daí, seja digital, seja físico, e depois compilar esses dados num outro sistema. Agora, quando você tem um e-commerce plugado, você já tem todos esses dados integrados em tempo real. Então, o seu SAP, que é o seu sistema de vários gerenciamentos de processo, ele vai estar integrado com os dados de venda em tempo real. Então, você consegue já, tipo, acabou o dia, você já tem o fechamento do dia anterior. Eu sei que pode parecer para um pessoal que é mais nativo digital, existiam fechamentos de dia de vendas. Então você acaba de vender aquele dia, você fecha tudo isso, põe isso num relatório, vai preencher esse relatório e vai contribuir com as outras pessoas. Hoje você consegue fazer tudo isso digital. Então é, é muito bom você no dia seguinte já saber como que foi o fechamento do dia anterior. E isso daí é um ganho gigantesco graças à parte de digitalização do comércio eletrônico. Você não tinha isso de forma fácil e rápida. E você hoje já consegue integrar o seu ponto de venda físico, se você tem, com o seu e-commerce online. Então, vale muito a pena olhar por essa visão, caso você só opere no físico. Fechou. Então, encerramos por aqui a parte do físico. Agora vamos entrar na parte de comparar, então, talvez a guerra que seja a maior guerra do digital, que é marketplace versus e-commerce. A gente vai ver no final que é uma guerra que não deveria ser uma guerra, né? Então, entrando agora, vamos falar sobre marketplace primeiro, que eu acho que é onde a maioria das pessoas começa, onde a maioria das pessoas está de fato, falar sobre algumas vantagens que elas têm em relação ao e-commerce. E eu já adianto que é muito similar às vantagens que ter uma loja física no shopping, né, de aluguel no shopping, tem em relação a ter uma loja física em outro lugar, né? Para começar, já recebe tráfego, né? Então, tem um dado aqui de que os marketplaces movimentam mais de 80% das vendas online. As pessoas já estão no marketplace. Quando a pessoa quer comprar um chuveiro, ela muitas vezes não vai mais no Google. Ela vai direto no Mercado Livre, direto na Amazon, no marketplace que for de preferência dela. E mesmo se ela for no Google, os primeiros resultados provavelmente vão ser de algum desses Uhum. marketplaces enormes, né? Então, principal motivo aí, principal vantagem é que as pessoas já estão lá, né? Já tem tráfego, e essa é uma coisa bem comum, que é, por exemplo, a vantagem de ter uma loja no shopping, né? Ela já tem um tráfego bem alto de pessoas que estão querendo comprar, que é bem importante também. Outra coisa, que talvez seja até mais importante para quem está começando agora, que eles já têm a infraestrutura toda pronta, né? Então, desde a página de produto, você só tem que preencher as imagens, a descrição, ou às vezes nem isso, caso você seja um revendedor. Já tem o checkout que funciona bem, né? Não é aquele checkout que você tem que ficar ajustando, integrando meio de pagamento, frete, nada disso, já funciona bem. Tem os meios de pagamento, né? Você não tem que se preocupar em oferecer diferentes meios de pagamento. E, dependendo da quantidade que você vende, eles têm até logística própria, né? Que às vezes você manda o produto para eles e eles, assim, como que é? Ele fica na responsa deles lá fazer a entrega. Você não precisa se preocupar com entrega atrasada e tal, porque tá na responsa deles. Então, tem isso bem interessante. Por isso que faz os marketplaces serem bem interessantes para quem tá começando agora no digital. Eh, falando mais algumas coisas, né? Antes de passar para o Xter, eles são muito mais fáceis e rápidos de começar a vender, né? Porque você simplesmente só tem que cadastrar os produtos lá, criar uma conta e cadastrar os produtos, colocar preço, enfim. E também são menos arriscados, porque eles não têm custo físico, basicamente, né? Fixo. Você tem custo variável, né? Que eles cobram uma comissão. Mas basicamente, se você não vender, você não paga. Então o risco é praticamente zero ali no começo. E para finalizar aqui, os dois itens que eu coloquei eles dão um foco muito mais no produto. Isso é bom e ruim, a gente vai falar sobre isso mais para frente, mas é bom para marcas que são desconhecidas ou para você que é revendedor, porque vamos supor que você vende um chuveiro de determinada marca, mas você não é um, um vendedor muito conhecido. Como lá o foco é o chuveiro, a pessoa vai muito mais pelo que está mais barato ali e tudo mais, ela não vai se importar muito qual que é o vendedor, porque na visão dela ela não está comprando de um vendedor, ela está comprando do Mercado Livre ou da Amazon. Então, por essas plataformas darem várias garantias para ela de que vão receber o produto certo, de que tem até 30 dias para fazer devolução caso tenha algum problema, elas
compram sem se preocupar muito com quem está vendendo. Então, é bom para quem não tem uma reputação muito criada, né, que no online a gente vai ver que confiança é algo bem relevante. E por fim, então, considerando tudo isso, é bem natural pensar: "Pô, então o marketplace é a melhor opção?". Eu vou abrir o meu amanhã. É, eu vou abrir o meu amanhã, porque, pô, só tá citando vantagens, né. Mas a vida não é aquele morango, como é que é agora? O morango do amor, né, Morango do amor. que tá no hype lá no TikTok. Mas, a gente vai falar sobre e-commerce mais pra frente, mas Xté, tem alguma coisa a complementar sobre marketplace? É uma guerra que você não tem que travar, não é nenhuma batalha que você tem que entrar. Eles são muito grandes, eles têm mercado, só que eles têm o cliente lá dentro. Então você tem que aproveitar que o cliente está lá dentro e começar a montar a sua base em cima disso. Hã, então, se aproveite que eles já têm um tráfego, que eles já têm uma reputação e comece a montar a sua operação lá dentro. Não é marketplace e o e-commerce, é o marketplace e o e-commerce. Você vai ter que estar nos 2 lugares. É a mesma guerra que você pode ter na questão de comida que você falou do iFood. "Ah, eu não vou estar no iFood porque a taxa que eles me cobram é mais alta". Põe o preço do produto que você ganhe dinheiro, põe mais a taxa, você vai ver que vai ter gente que vai comprar. "Ah, mas ficou muito caro, eu achei que ninguém ia comprar". Não, vai ter, porque a pessoa que está lá, possivelmente não é o seu cliente direto. Então você acaba ganhando o cliente que está na plataforma. Então você tem que estar nessas plataformas. Faz parte do jogo. Então, se eles têm esse grande volume, eles têm um investimento muito maior, você vai ter que estar dentro deles. Se já tem todas essas vantagens, você vai aproveitar. A questão é como que você se aproveita de tudo isso para montar o seu e-commerce. Para você ter informação. É muito bom para ter o primeiro pedido, o marketplace, mas você vai ver que é muito difícil para você ter uma recompra, porque você contra um monte de gente. Quantas lojas oficiais, a própria loja da Samsung, ela vende bastante lá, mas ela está concorrendo com todo mundo que vende também Samsung. Então a marca ela não está muito se importando com isso, porque ela produz o produto. Agora, se você vende um produto que todo mundo tem acesso, vai ser importante você ter um e-commerce para ter um relacionamento. Então é um jogo que você vai ter que ter. Marketplace é muito bom, porque tem gente lá dentro. Então você está no shopping, você acaba vendendo. Mas depois a gente vai entender por que é importante também ter o seu e-commerce. E como que você faz essa transição e como que você opera os dois, né? Então isso é importante, mas é inegável que estar lá dentro vai ter que fazer parte do seu plano. É um Uhum. canal de aquisição de cliente. O marketplace é um canal de aquisição de cliente que você precisa ativar desde o dia zero. E às vezes é o que você começa a fazer, vale a pena já começar a fazer, mas você não pode parar aí, porque aí também pode ser a grande virada da sua marca. Sua marca vai começar a ser reconhecida quando você sair de trás do seu amiguinho que é a Amazon, sair de trás do seu amiguinho que é o Mercado Livre. Se você tem um produto que ele é a marca, né, se você produz esse produto, você tem uma marca, vai fazer sentido. Agora, se você vende só diversos produtos de um segmento, vai fazer muito mais sentido também você começar a criar a sua marca, para você conseguir se relacionar, porque senão a competição lá de dentro vai te matar muito mais cedo do que você imagina. Sim, os marketplaces eles são muito melhores, né, para quem tá começando agora no digital, para quem quer sentir, para quem tá com medo, às vezes também para alguém que não entende coisas técnicas, porque se você vier para o e-commerce, você vai ter que ou entender de coisas técnicas ou contratar pessoas que entendem de partes mais técnicas, que talvez não seja o seu interesse no começo, até porque pode ser algo que te desanime no começo. Então, empreender no digital envolve muito também, claro, a motivação. Então, por isso que eu recomendo sempre que você comece pelo marketplace, porque você vai conseguir começar fácil, sem risco nenhum, sem custo fixo, e aí gerando essas vendas, mesmo que com taxas ali consideravelmente altas, você já vai estar vendendo no digital e aí consegue, pô, beleza, agora eu já entendo muito melhor como funciona, agora eu vou tentar abrir uma operação minha. E e é essencial, porque mesmo que você cresça muito, e tem muita gente que cresce muito nos marketplaces, vai ter uma hora que vai bater num teto. Porque os marketplaces, justamente para deixar a experiência mais uniforme e mais à prova de erros, elas limitam muitas coisas, né? Elas não deixam você fazer tantas mudanças, porque justamente imagina se ela libera para alguém que não entende muito bem, que é a maioria do caso dos vendedores de lá, para fazerem o que quiserem. Vai virar bagunça, sabe? Vai prejudicar a experiência dos clientes do Mercado Livre. Porque é o que eu disse, a pessoa quando compra no Mercado Livre, na Amazon, ela é um cliente deles, não é um cliente seu. Até por isso que eles não te entregam muitas informações deles, não te dão tantas opções de entrar em contato com eles depois, porque o cliente de fato ele não é seu, sabe? O cliente é do Mercado Livre, da Amazon. Então esse é um dos problemas até que pode fazer sentido total
para escalar você ter um e-commerce, porque você começa a ter aquela relação, né, tipo, beleza, eu tenho a loja física no shopping, mas o shopping ele não vai te deixar fazer, às vezes, alguma alteração que você quer ou precisa fazer. Às vezes, pô, você tem um espaço pequeno ali, você quer aumentar a loja, o shopping não vai deixar você aumentar a loja, você colocar algum banner enorme ali na fachada de alguma promoção, entendeu? E aí acaba sendo necessário você ter, então, sua loja física, onde você que manda, você só tem que, claro, obedecer às legislações ali do governo, né, das regras urbanas e tudo mais, mas do contrário, você tem muito mais liberdade. E o e-commerce é justamente isso: você consegue personalizar a experiência da forma que você quiser, você controla toda a experiência e é ótimo, mas para você que sabe o que você está fazendo, porque se toda essa liberdade para alguém que não sabe o que está fazendo, vai prejudicar, vai ter uma experiência que você vai oferecer uma experiência para seus clientes que vai ser pior ou muito, muito pior, muito ruim, vai prejudicar as vendas, e aí o seu CAC, né, que é o custo de aquisição, vai ser maior do que a taxa que você tinha que pagar para os marketplaces antes, então acaba não fazendo sentido nenhum. Eh, Acho que é isso uma questão dos motivos para vir para o e-commerce, porque tem a questão também das taxas, acho que o principal, né, Uhum. que só de vir para o e-commerce você já economiza aí entre 8 e 30% de taxas, considerando que a experiência que você ofereça seja boa, que os seus custos enfim, de aquisição sejam controlados, e sem considerar também que no e-commerce você não está brigando tanto por preço quanto no marketplace. Eu comparo operar um marketplace e operar o e-commerce, vamos fazer uma analogia aqui para ajudar, é andar com o carro no automático, andar com o carro no manual, né. Então no automático você consegue ir e vir dos lugares com conforto e as coisas Uhum, funcionam. Só que se você quer correr, você quer ter uma competição, o carro no automático vai perder para o carro no manual. Então esse é o jogo do marketplace versus o jogo do site próprio. Às vezes o teu próprio e-commerce não dá tanto dinheiro quanto revender direto para o marketplace, então você tem margem melhor no marketplace, mas você só está conseguindo escalar a sua operação no marketplace pelos dados que você está tendo do lado do e-commerce. E às vezes o tráfego que você está investindo no seu e-commerce está refletindo numa venda no marketplace que você não consegue detectar. Então, por você estar investindo muito em tráfego para o seu e-commerce, às vezes ele respinga essa venda no marketplace, mesmo você também investindo em tráfego no marketplace. Então, é quando você começa a correr que você começa a ter esses resultados, né. Por que que uma grande empresa de automóveis investe em corridas que vai gastar rios de dinheiro? Porque lá é o parquinho de desenvolvimento deles, é onde eles vão aprender muito mais rápido, é onde eles vão aprender tecnologias, porque eles precisam, porque a competição é muito maior. Então quando você tem essa transição de eu deixo só de operar no marketplace e começo a ter meu site próprio, ou ao contrário, você que só tem o seu site próprio, comece a operar marketplace também. Você vai ter uhum. um oceano azul para você nadar no começo e depois as informações de um acabam ajudando o outro. Então, o ideal é você ter os dois, ter bem dividido quanto cada um fatura e quanto você investe. Às vezes você vai ter mais margem no marketplace, porque você não consegue prever a pessoa que você investe para trazer para o site e acaba finalizando a compra no marketplace. Então, por isso que é importante você estar lá. Se você não tiver e você vende um produto que já tem outras pessoas vendendo, o seu concorrente está ganhando essa venda pelo trabalho bom que você está fazendo. Então, é legal que você também esteja bem posicionado. E aí você conseguir fazer esse jogo. Só que trocar para o manual vai te dar mais escala, mais profissionalismo naquilo que você vai fazer e vai te habilitar novas competições. Então você vai correr outras corridas. Uhum. Então você vai conseguir crescer de outras formas. Então, advogando em termos de e-commerce seria isso. Você começa a ter controle e é fundamental, além das taxas contra o marketplace, eu acho que são os dados. Os dados vão te dar muito valor e informação para te ajudar a crescer. Porque praticamente toda a informação que você vai ter no marketplace é a que já está exposta nos seus concorrentes. Abre lá a página do produto, você vai ver os comentários. É basicamente isso que ele vai dar. Dê um outro relatório. Eles são muito ruins de relatoria, né? Até por, Propositalmente. até porque não é o foco deles. O foco deles não é te dar um e-commerce para você administrar, é te dar um ponto de venda. Então, eles vão te disponibilizar um ponto de venda, o mínimo de noção que você precisa ter ali. E você vai conseguir suprir essa falta de informação tendo seu site próprio. Lá sim, você vai ter todos os dados, a sua telemetria completa do que você precisa fazer, quem é o seu público. Você vai poder mandar, ativar esse público de várias formas, você vai habilitar a skill de recompra,
porque agora você tem como se comunicar com esse cliente final e fazer ele comprar várias vezes de você, coisa que lá no marketplace vai ser um pouquinho mais difícil, que você vai ter que ativar tipo uma assinatura para ter uma recompra mais garantida, mas que ainda depende da experiência do marketplace. Se eles desativarem essa funcionalidade, você vai perder essa receita. Então, Uhum. traz pra você essas coisas. Aí você vai ficar fazendo esse jogo. O que eu não consigo de um lado, eu faço do outro. O que eu não consigo desse lado, que às vezes é a rentabilidade, que o meu e-commerce não tá subindo de rentabilidade, porque eu invisto bastante, a pessoa acaba comprando no marketplace, mas que ela compre de você. Porque pelo menos o dinheiro vai estar indo depois para o seu caixa. Agora, se você não faz nenhum e nem o outro, você está perdendo de jogar um jogo mais competitivo no sentido de profissional, de correr ali no manual, e você está perdendo também a oportunidade de criar sua marca, que eu acho que aí depois é um outro ponto que a gente pode entrar. O e-commerce começa a te dar um valor que não é mais o produto que você vende, sim quem vende esse produto. Então, e aí isso vai abrir portas para você vender qualquer produto daquele segmento. Você vai te dar, Uhum. se você não é uma marca própria, você vende de outras marcas, você vai poder dizer: "Olha, eu tenho tantas pessoas que passam na minha loja, você quer vender o seu produto na minha loja?". Então você começa a ter uma reputação como loja, como sendo alguém, sendo uma marca. E essa marca vai ganhar valor e essa marca vai influenciar as pessoas. Ah, é da marca X, é o Shoptime que está fazendo a propaganda na televisão. Então eu vou comprar porque o Shoptime tem reputação. Uhum. Então você, com o seu e-commerce, você está sendo o Shoptime. Então você está sendo esse player. E aí você vai criar a mesma, aspas, reputação que o marketplace. Então, do mesmo jeito que eles têm um grande trabalho, um baita investimento para criar a reputação Mercado Livre, Magazine Luiza, você pode criar uma reputação de loja daquele seu segmento específico. Então, eu vou comprar chocolate, eu vou comprar no Kevin Chocolate, porque no Kevin Chocolate eu tenho os melhores chocolates da internet. Então, aí o Kevin Chocolate vira uma marca. Então, mesmo que ele não produza o chocolate, ele vende os melhores Uhum. chocolates. E aí você tem esse espaço de negociar a marca Kevin Chocolate como o e-commerce de chocolates, por exemplo. Perfeito. É daí que surgiu a Amazon, por exemplo, com livro, né? E é bem, eu achei muito boa essa sua analogia com o carro. Até recentemente eu estava vendo, tem um carro que é bem famoso da Honda, que é o Honda NSX, um carro mais antigo, né? Uhum. E o que que é especial sobre esse carro? Que ele é um carro mais moderno e carro moderno, geralmente todos os carros modernos vêm com a direção ali já no automático, né? Não tem mais essa questão do manual. Só que ele é manual. E tem um motivo para ele ser manual, porque quem trabalhou no desenvolvimento desse carro foi o Ayrton Senna. Hum. E um piloto, quando ele dirige um carro que não é manual, ele tem muito menos controle. Então, digamos assim, que o automático ele dirige melhor do que a média das pessoas. Sim. E além de deixar mais simples, com menos riscos e tudo mais. Agora, o manual, se você bota o manual na mão de quem sabe, o cara vai sentir o carro, vai saber exatamente a hora de trocar marcha, para qual marcha ir. Então, é super isso mesmo a diferença entre o e-commerce e o marketplace, só que aí você tem que olhar para si mesmo e falar, beleza, a minha equipe, nós sabemos já operar online, a ponto de, pô, beleza, vamos tentar o manual, ou a gente ainda está no nível de vamos ou começar ou se manter no automático por enquanto. Você tem que tomar essa decisão, né? Enxergar isso, e aí você vai depois se arriscando no manual e tudo mais, ou então se você já está no manual, começar no marketplace é uma boa opção. Eh, Agora, indo para essa questão que você falou bastante também sobre a parte de telemetria, de você ter os dados e tudo mais, é bem importante, dá muito mais trabalho, né? Então o e-commerce ele traz esses custos fixos que o marketplace não tem geralmente, até por isso que ele é mais arriscado, porque você vai precisar de alguém para. Primeiro, você tem que criar sua loja, isso já não é barato, você tem que pagar uma plataforma, eh, que vai ter um custo mensal fixo, algumas ferramentas também de custo mensal fixo, então tem um custo mensal fixo e isso é risco para você, né? Porque se você não vender, você está ali perdendo dinheiro. Só que tenta considerar também que isso te dá uma liberdade em relação ao marketplace, porque o marketplace ele tem até aquela frase famosa, né? É perigoso você construir seu império na casa dos outros. Claro que em e-commerce você está fazendo praticamente a mesma coisa. Ah, eu vou criar um e-commerce na Shopify. Você fica sujeito às regras da Shopify. Só que acaba sendo muito mais arriscado nos marketplaces, porque a Shopify, pelo menos o que ela mostrou nos últimos anos, é que ela tá tentando ir sempre para o caminho de cada vez dar mais liberdade para o lojista, né, dar mais possibilidades de escalar. O marketplace muitas vezes não. Muitas vezes ele está indo para o caminho de deixar cada vez mais simples você ter uma loja nova, porque pensa do ponto de vista deles. Eles já têm muitas pessoas vendendo lá.
digamos que quem sabe vender no online já está lá. Então, quais são os novos clientes que eles podem atingir? É o pessoal que não vende no online ainda. Então, quanto mais simples, quanto mais óbvia for essa transição da operação para o digital, melhor. E para você simplificar esse processo, você tem que escolher coisas para deixar de fora. Isso é a Hum, barreira de entrada que você está exato. falando. A barreira de entrada do e-commerce, se ela é fácil de você começar, é fácil para qualquer pessoa começar. Então a barreira de entrada dela é bem baixa. Agora, quando você tem no marketplace, né? Agora, quando você tem o seu próprio e-commerce, que ela tem uma barreira de entrada um pouquinho maior, e olha que já agora já está muito mais facilitada, é, você tem menos chance de ter uma concorrência tão rápida e tão voraz que você vai ter no marketplace. Então, as barreiras de entrada também às vezes te ajudam, porque se você leva uns 3, 4, 5 meses para pôr uma operação boa no e-commerce, no marketplace você põe em uma semana, é como que vai vir a sua concorrência. Então, se você achou algum segmento, algum nicho, e você está tendo resultado, se você fez isso via e-commerce, vai levar mais 5 meses para sua concorrência te alcançar. Agora, se no marketplace você fez a mesma coisa, na semana seguinte já tem 5 vendedores fazendo a mesma coisa que você, te copiando e fazendo os mesmos produtos. E às vezes é até perigoso, porque a pessoa que vende no marketplace, como são mais pessoas, entram também aquelas pessoas que nem entendem muito de negócio. E qual que é o problema disso? É igual bolsa de valores, tem muitas pessoas que vão investir e que vão quebrar, perder dinheiro. No e-commerce é a mesma coisa. Tem muita gente que entra no e-commerce, aí vê lá que para vender tem que ter o menor preço possível. Aí a pessoa vai lá, coloca o menor preço possível, só que aí ela acaba matando a margem e, tipo, ela tá perdendo dinheiro sem perceber Ela ali. quebra todo o ecossistema. É É. mesmo quando você vai prestar serviço, e aí começa a aparecer pessoas que vão precificar aquele serviço. O preço médio daquele serviço é R$ 500. Aí você vai ter os que cobram 400, os que cobram 600, mas o preço médio é 500. E aí entra uma pessoa e falou: não, vou entrar nesse mercado, vou cobrar R$ 100 pelo mesmo serviço, a mesma qualidade, as mesmas coisas, vou cobrar R$ 100. Ele acabou de matar todo um ecossistema que ele vai pegar alguns clientes para atender e futuramente esse mercado não vai mais existir, porque vai ficar insustentável operar a R$ 100, porque você tem outros custos, seja de formação, seja de fomentação desse mercado. Então acontece muito isso no marketplace, nessa concorrência, todo mundo compra o mesmo produto, só que quem não tem o tino de negócio, de pôr uma margem para operar, a margem para operar não é só o lucro que a pessoa vai ter, é o risco que ela está tomando, seja dos produtos que vão vir quebrado, que ela vai ter que repor, seja de ter um atendimento, seja de ter uma empresa por trás daquela operação. Essa é a margem. A margem não é só o lucro da pessoa. Existe tornar aquele produto acessível e dar um atendimento num pós-compra para isso. E você tem que prever isso na margem. Agora, se a pessoa só entra, eu invisto e tiro 1,50, sendo que o mínimo teria que ser ali de 50% de margem, dizem que até que você tem que ter uma margem ali no produto que cubra pelo menos esses 50%. Aí a pessoa entra com margem de 10, 15, 5%, não cobre. Você não cobra uma operação, você não cobra uma garantia desse Uhum. produto. Ele quebra o mercado inteiro. Então o marketplace, ele libera essa barreira de entrada e às vezes acontece essa coisa. Você vê um produto que estava vendendo super bem, começou essa guerra de preço, o produto sumiu de mercado. Por quê? Porque sem a margem ninguém consegue pagar a fábrica para produzir esse produto. E ninguém mais compra, não tem. Às vezes você precisa de margem porque você compra o produto para vender depois. E aí o que você faz? Nesse meio tempo, qual que é o seu fluxo de caixa? É a sua margem. Então por isso que tem que ser o dobro do que você paga na compra, que é para te dar caixa para você comprar a próxima leva. Porque até você receber esses pagamentos, às vezes tem tempo para você receber das Uhum. plataformas. Você não vai receber logo que você faz a venda. Então, a margem desses produtos vão te ajudar no fluxo de caixa. Então, são contas bem minuciosas que você tem que fazer, mas são os detalhes que acabam quebrando os mercados. Então, quando você tem uma barreira de entrada muito baixa, pode acontecer isso. Várias pessoas começam a entrar nessa competição, o mercado é livre para isso. Mas acaba quebrando e aí acaba afetando até o produtor desse produto. Então, o cara que é o fabricante do produto, se ele não tem um fluxo de pedidos que justifique a produção em massa, que é a industrialização, ele para de produzir aquele produto e vai produzir outro produto. Então, tem que tomar cuidado nesses marketplaces, porque vira uma guerra de preço, e aí as pessoas acabam se quebrando e não quebrando só elas quebram todo o ecossistema daquele produto em si. Sim, e você tinha comentado também sobre a questão de nicho, né? Então vamos supor, o melhor cenário para você ter um e-commerce é quando você controla desde a fabricação, tudo do produto, né? Que é o que a gente chama de D2C, né? Direto para o consumidor. E eu sei que a maioria das pessoas não é esse o caso. A maioria das pessoas compra de N marcas e revende. E como revendedor, é mais desafiador, é mais difícil, mas ainda é possível. Fazendo o que, por exemplo, o Xté comentou. Se você vende vários produtos, tenta tirar alguns nichos dali. Então,
Então vamos supor que você vende alguns produtos de esporte. Abre um e-commerce focado em esporte, ou mesmo uma conta nos marketplaces focada apenas em produtos de esporte. Então, sei lá, raquete de tênis, badminton, bola de vôlei, basquete, enfim. E porque aí acontece aquilo, é muito mais fácil você se comunicar com as pessoas, né? Porque você é a marca que vende uma coisa só, né? Uma categoria de produtos, você sabe para quem você tem que se comunicar. E no e-commerce é muito importante, porque se você tenta falar com todo mundo no e-commerce, você vai acabar não falando com ninguém, né? Não atendendo não chamando a atenção de ninguém. E fica muito mais fácil você trabalhar com nichos assim, né, para, enfim, a sua comunicação ser o mais eficaz possível. E aí, mesmo que você venda vários produtos diferentes, você vai ter que abrir um e-commerce para cada um desses nichos. Pode parecer, cara, não faz sentido isso, eu vou abrir um e-commerce só e vou vender tudo. Mas apesar de ser mais fácil você abrir um e-commerce só para vender tudo, na hora de vender não vai ser fácil. Na hora de botar de pé é ótimo, vai ser muito mais fácil. Mas na hora de vender, não vai vender direito, porque a pessoa vai entrar no seu e-commerce porque ela está interessada em coisa de esporte, e aí lá vai ter um monte de produtos distraindo ela, ela não vai encontrar onde que vende esporte. Então o segredo é, não tente ser um outro marketplace, um mini marketplace, porque os marketplaces funcionam porque eles têm muitos dados das pessoas, eles conseguem, mesmo que eles tenham milhares, milhões de produtos ali dentro, só vai aparecer para a pessoa os produtos que ela de fato está interessada, né? E você não tem como fazer isso no e-commerce de uma forma fácil, com pouco dinheiro, poucas pessoas, né? Então, nichar é o caminho caso você seja um revendedor não oficial. Porque se você for um revendedor oficial, que só você vende aquele produto no Brasil, representante oficial e exclusivo, aí sim tem jogo, mas do contrário. A ideia do nichar, vamos continuar no exemplo do carro, eu tô meio automobilístico hoje. Você não consegue competir com o mesmo carro em várias categorias. Então, mais ou menos, esse é o nicho. Então, quando você tem aquela categoria que você vai disputar, e aí você desce mais um nível, que é fazer aquela categoria com aquele nível de experiência. Porque pensa que o seu site está tendo todas as telemetrias, todos os sinais que você vai passar para todas as suas plataformas que você vai operar. Lembra que você está montando essa operação agora. Então, todas as suas plataformas de mídia vão coletar os sinais do seu site. Então, quando você está falando de um produto, ele vai coletar pessoas que têm a intenção de compra daquele produto. Agora, se você pega um produto que é muito distante daquele mesmo nicho, você está jogando tráfego para o seu site, quem está automatizando as suas ferramentas de mídia está consumindo os mesmos sinais. Pessoas que têm intenção de compra desse outro produto e pessoas que têm intenção de compra Uhum, desse produto. Só que são intenções de compra totalmente distintas. Então só vai acontecer duas coisas: ou você vai confundir a sua plataforma de anúncio, ela vai começar a mostrar anúncios muito generalizados em termos de público, ou ele vai tentar atrair mais para um lado ou que mais converte do que do outro. E você vai achar que o problema é o outro produto, quando na realidade o problema é o público que você está atraindo. Então você tem que dar os sinais corretos para as plataformas de mídia para que ela traga o público correto. Hoje elas já têm todo o público da internet. Tem, eles têm bilhões de usuários. A Meta tem 4 bilhões de usuários quando ela integra Instagram, WhatsApp, Facebook. Só que você precisa dizer para eles qual é o público que você quer atrair. Então, quando você está nichando, você está dizendo, eu quero atrair esse tipo de público. E aí a probabilidade de você acertar quando é alguma uhum. coisa similar é muito melhor do que quando são coisas antagônicas. Então, e assim, coisas antagônicas dentro da mesma categoria. Você falou esportes. Se eu estou falando de tênis, tênis é uma coisa. Vôlei é outro esporte. São outras regras. Uhum. Então, tênis e badminton, beleza, tem ali uma harmonia que pode ter uma transição. Tem raquete, tem rede, tem bolinha e tem peteca. Beleza, tem alguma coisa ali que dá pra falar que ainda tá no nicho. Mas mesmo assim, dentro desse nicho, uma raquete de tênis é totalmente diferente de uma de Sim. badminton, que é totalmente diferente de uma de paddle. Até o material que elas têm. Então, às vezes, vale a pena você dizer: eu sou de tênis e forneço raquetes que são de alumínio, com encordoamento e funciona desse jeito. Ou até mais ainda, né, você pode ir ao extremo, não, eu vendo só corda para raquete de tênis, vai ser muito mais fácil você dominar o mercado de cordas de raquete de tênis. E aí, beleza, dominei esse mercado, aí você pode pensar em Aí você começa a expandir. expandir, né? Agora eu vendo também raquetes, enfim. Então vai fazer sentido porque todo o seu ecossistema vai dar sinais para isso. Então você está dando sinal para plataforma de mídia, você está fazendo seu conteúdo de SEO voltado para isso, a probabilidade de você ranquear vai ser muito maior do que você está competindo com todo mundo. Então
as coisas vão funcionar. Então, quando você fala em nichar, é exatamente isso, é dar os sinais corretos para um público maçante. O público já está digitalizado, já está todo mundo no digital. A questão é como que você atrai isso. E quando você está começando ou você já tem uma operação um pouquinho mais estruturada, tudo é uma questão de custo. Quanto mais aberto, mais caro vai ser, porque no aberto você está competindo com o marketplace. E as plataformas de marketplace investem em mídia. Inclusive, acabou de sair uma notícia hoje que a Amazon desligou todas as campanhas de shopping nos Estados Unidos, na Alemanha e num outro país, porque eles acham que eles estão vendo se vale a pena ou não fazer campanha de shopping no Google. Então você pensa, se você faz uma campanha de shopping, você está competindo com a Amazon. Mesmo você estando lá dentro, às vezes se você investe lá dentro, é você competindo com você mesmo também. Então, você tem que dar os sinais corretos. Se você dá os sinais corretos, quanto mais nichado vai ser melhor. Ah, mas eu quero vender de tudo um pouco. Cara, começa. Então, você quer vender de tudo um pouco? Certo. Mas começa com aquilo que você é bom e você sabe que é o melhor Uhum. produto. E aí, depois que aquilo já ganhar uma forma, você já tiver um fluxo de clientes, você abre o segundo. E aí você vai abrindo. Mas tem que começar bem focado, porque é o seu custo disso. Pensa que quanto mais aberto, mais caro. Quanto mais nichado, melhor vai ser a sua rentabilidade e o seu lucro em função disso. Sim, eu acho que a pessoa fica com medo, né? Tipo, pô, eu tenho um monte de produto em estoque aqui, eu quero botar tudo pra vender, senão eu vou estar perdendo dinheiro. Mas a verdade é que a chance de você perder dinheiro tentando vender tudo é muito maior do que você simplesmente focar nos produtos ali, às vezes mesmo que seja um produto só, mas que seja aquele seu produto campeão, que é o que mais vende, entendeu? Então, claro que dá medo você depender de um produto só, mas foca nele até você ter fôlego suficiente para conseguir ir expandindo e experimentando e acertando, né, validando outros produtos também. Bom, eu acredito que a gente falou bastante, acho que já deu para convencer a pessoa dos motivos, né, que vale a pena ter um e-commerce sim, dependendo, claro, da maturidade dela, da situação dela. Ainda recomendamos começar pelo marketplace e para alguns produtos talvez nem valha, nem faça sentido você trazer para o digital, ou faz sentido você ter uma página, mas mais na questão de B2B. Então você tem que avaliar muito caso a caso, mas para a maior parte, né, uma coisa que a gente até já chegou a falar antes, a melhor opção para quem quer começar a vender de forma simples, rápida, barata, sem risco, marketplace. Mas se você quer escalar, você vai precisar do controle que só o e-commerce vai te oferecer. E é aquele negócio, né, que o XT até chegou a comentar. Na maioria dos casos, o caminho é ter os dois, né? Você pode começar no marketplace, depois eventualmente vai ter que ter um e-commerce, ou você já tem um e-commerce e faz super sentido sim você vir para o marketplace, mas talvez não colocando eh, em preços menores do que você tem no seu e-commerce, principalmente se só você vende aquele produto. Eh, mas enfim, cada um tem seu caso, o e-commerce faz sentido, marketplace também faz sentido, e não estar no digital, dependendo do caso, também faz sentido, certo? Tá no digital já é fica até meio que clichê falar que você não tem opção, você tem que estar no digital. Mas também as pessoas falam isso, mas não dão uma solução. Nem que você comece com um catálogo no seu WhatsApp. Uhum, Vir para o digital vai te ajudar e vai te dar escala e vai te dar questão de romper as barreiras geográficas. Às vezes o seu produto é muito bom, mas a região que te cerca não necessita daquilo. Então, quando você vem para o digital, você rompe essa barreira geográfica e pode tornar o seu negócio super sustentável uhum. e escalável. E isso daí ajuda muito a pessoa não ter que sair do lugar que ela está e atingir o Brasil inteiro, por exemplo. Então, vem para o digital, experimenta. Se você não está, experimenta, nem que seja com catálogo no WhatsApp, já é um excelente começo. E você que está no digital, faz muito bem marketplace. Começa a pensar em ter sua marca, seu e-commerce, e você que só está no e-commerce, faz o marketplace, mas começa a colher os sinais e todos os benefícios que o e-commerce te dá. Porque ambas as coisas vão escalar sua operação e vão escalar sua marca, seu negócio, seu produto. Então, faça bem feito o e-commerce. Se você ainda não faz, comece a fazer, comece a experimentar. Também os custos de entrada não são tão altos, mas entenda que ali você vai ter mais controle da coisa e você vai jogar um outro jogo. Fechou, é perfeito isso, é ficar algo agnóstico de localização, né? Porque é até bem interessante, né? Quando você tem uma loja de, material de construção, uma padaria, você espera que apenas os clientes daquele bairro, né, as pessoas que moram ali naquele bairro vão consumir de você ou eventualmente alguma pessoa que está passando por ali. Só que quando você vem para o digital, eh, o que você vende aqui, cara, você pode estar vendendo para alguém que está a muitos, muitos quilômetros de distância, entendeu? Então basicamente a barreira ali não importa em nada, a não ser que, claro, pode alterar o prazo de entrega e tudo mais, mas é muito, você atinge um mercado muito maior
E às vezes a concorrência é até menor, porque beleza, você vai concorrer com talvez várias outras lojas ou pessoas que vendem ferramentas também no digital, mas você tem que considerar que a maioria dessas pessoas não fazem bem feito. Então, só de você assistir os outros episódios do podcast aqui, você também com certeza vai aprender a vir pro digital de uma forma boa que vai te colocar na frente da maioria das pessoas já, tipo, no primeiro momento que você vir pro digital, fazendo arroz com feijão bem feito. É mais simples do que parece. eh, e você tem que começar a fazer isso o quanto antes e experimentar. Você só vai saber se funciona ou não uma vez que você experimentar, dar um tempo ali para dar certo ou não, e com certeza vale a pena. É um risco que vale a pena você correr, porque é um risco super controlado para uma recompensa astronomicamente gigante, se der certo. Fechou? Então acho que é isso. Achei um ótimo episódio sobre comparação, né, de marketplace com e-commerce e tudo mais. Espero que você tenha aprendido bastante, principalmente que a gente tenha respondido a dúvida, né, que esse episódio se propõe a responder, que é justamente se vale a pena ter um e-commerce. Nós acreditamos que sim, dependendo do seu caso. E recomendo você assistir também os outros episódios do podcast, porque tem muita coisa rica para você aumentar seu lucro, suas vendas online. Para continuar acompanhando a gente também individualmente nas redes sociais, você pode seguir o XTEM. Rodrigo XTH nas redes sociais, então LinkedIn, Instagram, YouTube, você me encontra por lá. E para me encontrar, você pode pesquisar por @kevin.quintino no Instagram ou Kevin Quintino no YouTube ou no LinkedIn, você também deve me achar sem muitos problemas. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Te vejo no próximo episódio e boas vendas. Até a próxima. Tchau.